bem, seja bem-vindo a este que é o nosso programa que vamos estar a partilhar a Palavra de Deus. Hoje eu vim falar de algo muito importante que acredito que vai ser uma bênção para ti, assim que você receber a Palavra. A Palavra de Deus ela é como se fosse uma semente. E uma semente para germinar e crescer não depende muito da qualidade da semente, mas sim depende da qualidade do solo. E todos aqueles que ouvem a palavra de Deus são como solos. Existem solos que têm pedras, existem solos que têm areia, existe a areia fértil, existem solos que têm capim. Você tem que trabalhar em você mesmo para a palavra de Deus ser efetiva, ser eficiente em ti, poder crescer em ti. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele quando pregava na sua zona de nascença, de origem, as pessoas não lhe recebiam. E porque as pessoas não lhe recebiam, ele não conseguia fazer muitos milagres lá. Então é muito importante entendermos como é que nós podemos lidar com a palavra, como é que podemos fazer com que a palavra seja eficiente em nós. É termos a habilidade de receber a palavra, independentemente das qualificações que nós olhamos, porque muitos de nós olhamos certas qualificações para olharmos quem deve nos ensinar, de quem devemos aprender. Então eu gostaria que tu esquecesses isso, entrasses no ramo do Espírito e deixasses com que a humildade do Espírito que eu sei que você tem te permitisse que você possa receber essa palavra e que essa palavra possa te abençoar. Hoje eu quero falar da graça de Deus. A graça de Deus é o que faz com que nós, os cristãos, possamos caminhar na presença de Deus, possamos fazermos parte do reino de Deus, mesmo que desmerecidamente, mesmo se nós não merecermos o favor de Deus e a graça de Deus. Muitos cristãos, muitos de nós não conseguimos observar e não conseguimos ver onde é que está a graça na nossa vida. Não conseguimos ter a certeza de que, não temos a certeza absoluta de que nós estamos a caminhar na graça de Deus. Por isso que não conseguimos almejar muitas coisas para Deus, não conseguimos conquistar muitas coisas para Deus, porque nós pensamos que nós estamos a andar pelas nossas forças, estamos a fazer as coisas que estamos a fazer pelas nossas forças. Aleluia! Então, esta é a mensagem que eu gostaria de partilhar contigo hoje. A graça de Deus, ela se manifesta naquela habilidade. Primeiro eu vou explicar o que é graça. A graça é algo que você tem desmerecidamente, mas algo muito grandioso, que você tem sem merecer, que você tem sem ter qualificações, que você tem sem mesmo ter aquilo que as pessoas dizem que chanfanela, fica para ele, é bom para ele. Você tem essa coisa, mas essa coisa não foi feita para ti, ou não te merece. Isso que é graça. Tá vendo? Nós temos muitas coisas, muitos dons, muitas habilidades importantes que Deus nos deu, mas que não merecem estar conosco. E uma dessas habilidades é a capacidade de poder orar. Muitas pessoas têm a oração como um instrumento pessoal. Elas pensam que orar é uma habilidade dela, mas a oração não é um instrumento pessoal. Oração é um instrumento celestial. Quando você ora, você entra em contato com Deus. Você não entra em contato com Deus porque você tem a habilidade de entrar em contato com Deus, ou porque você sabe, ou porque você é esperto, ou porque isso está contigo, não. Porque Deus te deu essa graça, porque Deus te possibilitou você a orar. Por isso que orar é um instrumento de Deus, e orar é pela graça de Deus. E graça de Deus, ela nos foi dada. E sempre por detrás da graça de Deus existe um propósito. Por que Deus te dá uma habilidade? Por que Deus te possibilita fazer uma coisa para Ele? É porque Ele quer que você almeje uma certa meta para o reino dos céus. Nós não oramos simplesmente por nós. Nós não oramos simplesmente para a nossa sobrevivência como cristão. Mas oramos para o reino dos céus, estar aqui na terra. Quando nós oramos, existe uma grande luta entre o reino da terra, entre o reino das trevas e o reino da luz. Oração é que traz luz, seja na tua casa, seja na tua vida, seja na tua comunidade. Mesmo que tu estejas a orar para ti, mas a atmosfera, aquele vínculo, aquele impacto que a tua oração cria, afeta muito a tua vida pessoal, a vida dos teus familiares e a vida também das pessoas que vivem em volta de ti. Por isso que é muito importante recebermos oração e a habilidade de orar, não como se fosse algo nosso, mas como se fosse algo de Deus que nos foi dado, que nos foi emprestado, que nos foi dado desmerecidamente, só pelo amor de Deus.
E quando Deus te dá essa habilidade, quando Ele te dá essa capacidade de orar, Ele tem um propósito com isso. Ele quer que tu ores, mas não simplesmente para ti, mas também para conquistar coisas para o reino dos céus. Então, essa mensagem que eu gostaria de trazer para você hoje, para você ter uma noção de que oração não é simplesmente pela tua força, mas é pela graça de Deus. A Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. Então, ser salvo, orar e andar naquelas habilidades celestiais, naquelas formas de convivência do reino, como jejuar, orar, ler a palavra de Deus, não são habilidades tuas. Não, é a graça de Deus que tu faz. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus receberam o poder de ser filho de Deus. Então, dessas habilidades do poder que nós recebemos quando aceitamos a Jesus é a habilidade de orar. Quando você ora, você está a exercer o poder que Deus te deu. Quando você ora, você está a confirmar a presença de Deus na tua vida. Por que os mundanos não conseguem orar? Por que eles até dizem que oram, mas a oração dele é ineficiente, ela não sobe para os céus? Porque eles não receberam esse poder. Esses poderes você só recebe quando você recebe a Jesus. Quando você só recebe a Jesus. Então é muito importante nós entendermos que orar é a graça, faz parte da graça de Deus. Então a oração fazendo parte da graça de Deus não é algo teu, não é tua habilidade. Não é algo que você faz porque você pode fazer. É algo que você faz porque Deus te possibilitou a fazer. Por isso que a oração não beneficia simplesmente a nós, quando oramos em línguas e oramos também no nosso consciente. A oração também beneficia a atmosfera, ao reino de Deus. Quando Deus quer atingir quer conquistar novos territórios, o que vai primeiro é a oração. É o instrumento que Deus criou para alavancar, para avançar com o reino de Deus. Então, oração não é algo nosso, é algo de Deus, é a graça de Deus. Então, sempre por detrás da graça de Deus, existe um propósito. Por que Deus nos fez orar? Porque Ele sabe que através da oração, nós vamos conseguir fazer alguma coisa por Ele. Nós, às vezes, tentamos usar as nossas forças para conquistar algo para Deus. Tentamos usar o nosso consciente, tentamos usar as nossas ideias para conquistar algo para Deus. Mas não é assim como Deus, Ele fez com que as coisas fossem. Paulo diz que pela graça de Deus, eu fui um dos apóstolos que mais trabalhei. Pela graça de Deus, Ele usou a graça de Deus para trabalhar mais do que os outros apóstolos. Então, é importante para nós atingirmos metas, alvos que não beneficiam simplesmente a nós, mas que beneficiam também o reino de Deus. Nós devemos usar a graça de Deus. E a oração faz parte da graça de Deus. Se você pode orar hoje, saiba que você pode orar porque Deus é que te possibilita você a orar. Por que eu digo isso? Olha, você quando peca, dificilmente você ora. Ou quando você vai orar, você sente um peso de consciência. Você sente que algo não está bom em ti. Por que algo não está bom? Porque a presença de Deus, aquela graça de Deus que te faz orar, naquele momento não está fixa em ti. Porque você está sujo do pecado. Então é muito importante nós sabermos separar entre as nossas habilidades pessoais e a graça de Deus. Então vamos saber usar a graça de Deus quando nós reconhecermos onde é que está essa graça. E como é que essa graça funciona? A graça para orar é uma graça que sempre está contigo. Deus te possibilita orar. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia diz, orai sem cessar. Ora sem parar. Porque quando você orar sem parar, você está possibilitando o reino de Deus. Está a trazer a luz de Deus. A Bíblia diz que vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E essa luz vai brilhar se nós usarmos os instrumentos que Deus criou para que possa fazer a terra brilhar. E um dos instrumentos que Deus criou é a oração, é a meditação na palavra. Nós não podemos usar as nossas forças, as nossas ideias para fazer com que os planos de Deus deem certo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu com um propósito.
A Bíblia diz no livro de João 15, capítulo 16, que vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei que vades e 10 frutos e os vossos frutos permaneçam. Então Deus tem um propósito, Ele tem um objetivo. Por que Ele nos escolheu? Então Ele nos escolhe e Ele nos dá uma graça, uma habilidade. Ele nos possibilita fazer alguma coisa. E essa coisa beneficia a nós e também beneficia o reino dEle. Então orar, receber misericórdia, receber favor de Deus, não é algo que é teu. Não é uma capacidade tua. Não é uma habilidade tua. Não é que você é esperto. Não é que você sabe muito, não é que você tem conhecimento profundo da palavra, por isso que você ora, por isso que você recebe perdão, não. É porque Deus escolheu você, é porque Deus te ama e Deus escolheu você para você poder caminhar nas misericórdias de Deus e na graça de orar e poderes fazer a vontade de Deus. Porque sempre quando você usa os instrumentos de Deus, que são oração, meditação na palavra, jejum, pregação, você usa esses instrumentos, não são teus. Isso não é teu, não. Deus é que te deu. O fim ao cabo, o fim de tu usar isso tudo beneficia o reino dos céus. Então usa isso tudo sem nenhum medo e sem nenhuma angústia. Foi muito bom estar a partilhar a palavra de Deus convosco. Deixem os vossos comentários, subscrevam-se no nosso canal. É muito importante como tu se subscrevas. Assim estás a apoiar, não estás a apoiar o nosso canal, mas estás a apoiar a palavra de Deus a atingir mais vidas, a atingir mais pessoas e o cristianismo a ser cada vez mais forte. Então deixa o seu like, subscreva-se também no nosso canal e faça de tudo para sempre e ativa o sininho das notificações para sempre quando nós pormos um vídeo e tu fores a receber esse vídeo. Não por mim, pelo reino de Deus. Eu não estou a fazer por mim também, estou a fazer pelo reino de Deus. Então apoie-nos e será uma bênção muito grande